Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu quero dizer que venho à tribuna imbuída do mesmo sentimento que acabou de expressar o senador Jorge Viana. Um sentimento que, infelizmente, senador Paim, cresce a cada dia. Eu não diria cada dia, eu digo cresce a cada momento e principalmente quando a gente pega os jornais, abre os jornais e lê as notícias. Quando a gente liga ao rádio e ouve as notícias. Quando a gente liga à televisão, que além de ouvir as notícias, a gente vê as imagens. Eu aqui estou me referindo à principal notícia dos jornais, dos telejornais do dia de hoje, que foi o encontro, no dia de ontem, do vice-presidente da República, Michel Temer, com o presidente do Senado do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. O vice-presidente da República não procurou, pelo que está noticiado na imprensa nacional, o presidente do Congresso Nacional para tratar de como resolver os problemas para sair do impasse político, não. O vice-presidente, pelo que foi noticiado, procurou o presidente Renan Calheiros para tratar já, senador Paim, de assuntos como se ele fosse presidente da República. Tratar da pauta do Senado e do Congresso Nacional no pós-afastamento da presidente Dilma. No pós-afastamento da presidente Dilma. A comissão, senhor presidente, teve o primeiro debate, a comissão instalada aqui no Senado Federal, comissão destinada a discutir sim, o mérito, não só político, mas principalmente jurídico da questão. Nós instalamos os trabalhos e iniciamos no dia de ontem, repito, com o primeiro debate sobre o mérito nos assuntos a que a presidente Dilma é injustamente acusada. Enquanto nós estamos aqui a debater, enquanto nós estamos aqui a cumprir todo um rito processual, o vice-presidente já está tratando, como disse o senador Jorge Viana, não apenas de nomear, em alguns casos até já demitir o seu futuro ministério, mas já tratando da pauta do Congresso Nacional. E veja, o que noticia, por exemplo, eu estou aqui com a cópia do jornal Valor Econômico, mas eu poderia estar com a cópia de qualquer jornal, senador Paim, senadora Ângela. O que noticia o jornal Valor Econômico no dia de hoje? Que a conversa entre o Michel Temer, vice-presidente da República, com o presidente Renan Calheiros no dia de ontem foi para ele apresentar explicitamente o pedido daquilo que ele acha importante e urgente como pauta legislativa a ser apreciada a partir do dia que a presidente Dilma estiver afastada. E veja o que pediu. O que pediu Michel Temer? Michel Temer pediu pressa, senador Paim, pressa. Urgência para votar o projeto, que eu acabei de ver o número aqui, é o PLN, Projeto de Lei do Congresso Nacional, número 2 de 2016. Um projeto de lei que muda as metas fiscais no orçamento do governo brasileiro para esse ano de 2016, porque tivemos um orçamento aprovado no final de 2015 que previa, senhores senadores, em torno de 24 bilhões de superávit. Esse ano, começo de abril, o governo federal, através do ministro da Fazenda, do Planejamento, enviou para essa casa o PLN, que tomou o número 2, para mudar as metas fiscais em decorrência da crise econômica que nós estamos vivendo. Mudar a meta de 24 bilhões de superávit para aproximadamente 96 bilhões de déficit. Aí o que o presidente Renan Calheiros respondeu ao vice-presidente Michel Temer? Que o Senado Federal nunca atrapalhou o Brasil e que ele, portanto, procurasse o senhor Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados, porque esse projeto, desde o dia que deu entrada no Congresso Nacional, está parado, esperando relatoria na Comissão Mista de Orçamento. E por que está parado? Porque a Câmara dos Deputados está parada, porque Eduardo Cunha falou bem alto, e só falou bem alto porque tinha apoio do DEM, porque tinha apoio do PSDB, e a partir desses apoios, principalmente do PSDB, conquistaram o apoio de outros partidos.
que o Eduardo Cunha disse: nós só vamos voltar a trabalhar o dia que nós aprovarmos o segmento do impeachment contra a presidente Dilma. E está lá. Somente no dia de ontem foi colocado em votação um projeto interno da Câmara dos Deputados, pelo que eu li também na imprensa, em que ele cria novas comissões na Câmara dos Deputados, que ele muda alguns artigos que tratam do funcionamento das comissões na Câmara dos Deputados. Para quê? Para mais uma vez manobrar e colocar os seus aliados. Se não bastasse o acordo que eles fizeram, PSDB, Eduardo Cunha e uma parte importante do PMDB, não quero colocar todo esse partido, porque conheço muita gente desse partido, mas o acordo que eles fizeram não foi somente de salvar o mandato de Eduardo Cunha, de fazer com que Eduardo Cunha continuasse a presidir a Câmara dos Deputados. Isso por si só já é muito grave, mas o acordo que eles fizeram passava também em paralisar o país para prejudicar ainda mais a economia, para prejudicar ainda mais o povo brasileiro. E agora, o vice-presidente com a maior cara de pau procura o presidente do Congresso Nacional, senadora Ângela, para dizer que tem pressa no PLN número 2, que não andou nada exatamente por uma decisão dele, decisão contra o país, a decisão que prova que a tese que eles usaram até agora é a tese do quanto pior, melhor, porque a comissão sequer foi instalada, não por conta desse Senado que já indicou seus membros, pela falta de indicação e da instalação concreta dos membros da Câmara dos Deputados. Então, veja a que ponto nós chegamos, senhores senadores. Mas, mais do que isso, vamos continuar lendo as matérias publicadas, republicadas. Vamos continuar lendo. Eles estão anunciando, além de anunciar, e a gente tem falado isso todos os dias, senador Paim principalmente, a proposta deles de desindexar não só os benefícios previdenciários, mas todos os benefícios sociais do salário mínimo. Além disso, além do tal orçamento de base zero, o OBZ, que significa dizer tirar o vínculo e os percentuais, não só para a União, mas para estados e municípios também, das verbas destinadas à saúde e destinadas à educação. Além de eles dizer que vão levar adiante uma reforma da Previdência para penalizar mulheres e trabalhadores brasileiros, agora eles avançam, senador Paim, e dizem que vão acabar com o pré-sal. A gente sabia que aquela luta que nós travamos aqui não era só para tirar a exclusividade da Petrobras na operação do pré-sal. Aquilo era a abertura das portas para acabar com o marco que nós criamos da partilha na exploração do petróleo do pré-sal. Um marco que garante recursos significativos para a educação, que garante a gente iniciar aquele projeto que sempre o senador Cristóvão fala, o projeto que o Brasil só avança, como qualquer nação do mundo só avança se avançar na educação, porque a justiça para eles não é a inclusão social, a justiça para eles é a inclusão de alguns. Enquanto outros, no caso, a grande maioria do povo brasileiro, esses aí só se chegar um dia a ter condições de pagar uma universidade. Esse é o senso de justiça que eles têm, que para o mercado tudo, mas para a população nada. Mas querem fazer isso. Acabar com o pré-sal, acenam com a independência do Banco Central. Ora, se nós aqui definimos as leis, o Banco Central define a política monetária, que do ponto de vista da economia tem um impacto muito maior, muito mais rápido nos destinos do país do que as decisões que o Parlamento toma. Então, eles querem tornar o Banco Central independente. Independente de quem? A população tem que perguntar, independente do povo, independente da nossa soberania, independente da nossa gente, porque qual é o nome cotado? Qual é o nome cotado para ser o presidente do Banco Central numa possível administração do golpista Temer? Ilan Goldfein. Quem é Ilan Goldfein? Economista-chefe do Itaú Unibanco, um dos maiores bancos privados do Brasil, e dizem que é a pessoa comprometida com a linha ortodoxa e é muito bem aceito no mercado internacional. Mas vamos lá, Goldfein, ele já ocupou a diretoria política e econômica porque foi escolhido por Armínio Fraga
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, a independência do Banco Central é a independência do Brasil, é a independência do povo, mas é um vínculo com o mercado financeiro, esse que mantém os juros lá em cima, esse sim que provoca o maior rombo no nosso orçamento e que eles ainda acham pouco e querem mais. Acham pouco e querem mais. Eu, senhor presidente, infelizmente o tempo não me permite, mas eu teria aqui algumas outras notícias também para tratar, mostrando que a crise na economia que nós vivemos, diferente do que os golpistas dizem, não é uma crise do Brasil, é uma crise do mundo. É uma crise de todos os países do mundo, crise essa que começou em 2008 e que nós seguramos graças às ações anticíclicas do governo, que essas sim não agradaram o mercado financeiro. Essas sim não agradaram os golpistas. E foi no exato momento em que a presidente Dilma começou a baixar os juros nesse país, que ela começou a ser vista de forma diferente. Porque essa nova matriz para a política econômica do Brasil não podia seguir, porque isso desarranjava o nível de lucratividade do mercado e, sobretudo, do mercado financeiro. Então, veja que notícia nós temos hoje, que a gente sabe. Está aqui a notícia também do jornal Valor Econômico, dando conta de que os riscos fiscais pairam sobre a economia mundial, sobre todos os países, não é só do Brasil. Aqui no Brasil, o que está acontecendo é que eles estão usando essa crise econômica para arrancar uma presidente democraticamente eleita do poder e para parar com a Lava Jato também. Aliás, nesses últimos dias, senador Donizete, eu não tenho ouvido mais falar em Lava Jato. Eu não tenho mais ouvido falar em Lava Jato nesses últimos dias. Já estão parando, porque já estão parando com a Lava Jato. Mas veja, então, a economia mundial hoje vai mal e os riscos fiscais não são no Brasil. Os riscos fiscais são no mundo. E o endividamento dos países vem crescendo significativamente. Por quê? Porque os países têm buscado um déficit no seu orçamento ao invés do superávit. Uma média de em torno de 4%, o déficit 4,5% é hoje o déficit fiscal das nações emergentes do mundo, ou seja, do ponto de vista econômico, as nações comparáveis ao nosso querido Brasil, em torno de 4,5% é o déficit que os países estão alcançando desde 2009. Enquanto isso, nós estamos causando superávit e que começou a mudar a partir do ano passado. E aí é que vem esse negócio do que eles dizem ser crime, que é pedalada. Senhora Anastasia, do PSDB, vai ter que explicar muito o que é pedalada e como se faz para driblar as pedaladas. Senhora Anastasia, senador do PSDB de Minas Gerais, ex-governador, ele vai ter que explicar muito o que é pedalada e como escapar de uma pedalada. Mas veja, vou mais. Então, o endividamento das nações tem crescido muito. A média do endividamento dos países desenvolvidos em relação ao PIB, a produção desses países chega e ultrapassa aos 100%, chega a ser 107%, contra um aumento nosso no Brasil que elevou o nosso endividamento público para 65% do PIB. Repito, Brasil 65% do PIB, endividamento, países desenvolvidos 107% do PIB. E mais um dado, qual é o país que tem o nível de reservas internacionais que tem o Brasil? De mais de 370 bilhões de dólares. Eles não têm também? Eles não têm, talvez a China e um ou outro país que tenha mais do que a gente. Então, veja o que está acontecendo no Brasil. Eu espero que não seja tarde. O povo abrir os olhos e enxergar o que está fazendo. É diminuir o Bolsa Família, é a outra notícia, só para os 5 mais pobres. O que significa? Hoje são quase 15 milhões de pessoas. Eles querem arrancar a metade, quase a metade disso do Bolsa Família. Está dito, não estou inventando nada aqui, está escrito no jornal. Senadora Thaídes, eu acho que me solicita uma parte. Então, com a benevolência do nosso presidente, eu concedo a parte a Vossa Excelência, senadora Thaídes. Obrigado, senadora Vanessa. Apelo, que Vossa Excelência está quase 20 minutos. Mas eu vou ser muito rápido, senhor presidente. Tá, senadora Thaídes também. A senadora Ângela Portela precisa sair de imediato e o senador Lazier, os dois estão aqui esperando esse momento. Muito rápido, senhor presidente.
Senadora Vanessa, eu tenho visto Vossa Excelência sempre a essa tribuna com um discurso geralmente muito parecido. Eu parabenizo Vossa Excelência porque na situação que se encontra o seu partido, como também o partido do PT, e a situação econômica do nosso país, não é fácil ir a essa tribuna e fazer essas defesas. Vossa Excelência sabe do carinho e da admiração e respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Por isso, eu nunca pedi uma parte, mas hoje eu resolvi falar alguma coisa muito rapidamente, evidentemente sem perder esses adjetivos que eu tenho por Vossa Excelência. Senadora, se não fosse a desculpa, o que seria então? Este governo do PT já jogou culpa de todo esse desastre em cima de todo mundo. No começo era Fernando Henrique Cardoso, depois Cunha, depois Temer, depois PSDB, depois China, depois Estados Unidos e por aí afora. E hoje a Vossa Excelência então chega a dizer que a crise hoje no Brasil é causa dos países mundo afora que estão em crise. Senadora Vanessa, Estados Unidos não está em crise, China não está em crise, Coreia do Sul não está em crise, o mundo não está em crise. O nosso país, sim, está em crise. Enquanto nós tivemos o ano passado uma retração de 3,8% e este ano nós devemos ter uma retração na casa dos 5% do PIB, o mundo está crescendo ou vai crescer algo em torno de 3,5%. Ou seja, não condiz com o que Vossa Excelência, com toda a vênia, está dizendo. O grande problema, senadora Vanessa... Eu volto a fazer o apelo, senhor senador. Ok. O grande problema é que o governo Lula e o governo Dilma gastou 3 trilhões de reais em 14 anos de governo. O país, depois de 500 anos, devia 800 e poucos bilhões e 14 anos depois foi para uma dívida de 4 trilhões de reais e o pagamento desse juro, que deve chegar a 600 bilhões esse ano, inviabilizou toda a nossa economia. Este é o grande problema e hoje nós temos 25 milhões de pais de família desempregados no nosso país. Vossa Excelência falou sobre o PLN número 2 que está na casa, que tinha um superávit primário estabelecido para este ano de 24 bilhões e pouco e que agora então é reduzido a 2 bilhões e pouco esse superávit primário, podendo chegar a um déficit primário de 90 e tantos bilhões de reais. Senador, eu digo o seguinte, que diante desse quadro que hoje se encontra o país, aprovar esse PLN 2 seria uma figura de pleonasmo, seria um pleonasmo, porque neste momento ninguém sabe o que vai acontecer. Nas minhas contas, se esse governo permanecer, que não vai, né, ao bem do povo brasileiro, o déficit primário desse ano deverá chegar na casa dos 180 bilhões de reais, uma catástrofe. Eu encerro, senhor presidente, e a minha querida senadora Vanessa Graziotin, dizer que o discurso de Vossas Excelência não é fácil, porque quanto aos fatos é difícil, não tem resistência. Para poder concluir, senador Paim. Portanto, senadora Vanessa, agradeço a Vossa Excelência pela parte. Muito obrigado. Senador Paim, para concluir meu pronunciamento, eu sinceramente pensei que o senador que me solicita a parte, por quem eu também tenho um respeito profundo do ponto de vista pessoal, ele sabe disso, eu pensei que ele tinha pedido a parte para falar da independência do Banco Central, para falar do corte no Bolsa Família, para falar da desindexação das políticas sociais ao salário mínimo. Pensei que isso, mas não. Eu não posso levar a sério alguém que diz que os Estados Unidos não vivem uma crise, que a China não vive uma crise. Eu não posso levar a sério.
Não posso. Um país como a China, que tinha um crescimento anual de 12% do PIB, cair para menos de 7%, não é uma crise? Os Estados Unidos, que enfrentou até pouco tempo 25% de desemprego, tal qual. A zona da Europa, presidente, não vive em crise? Eu não posso levar a sério um senador que faz uma parte nesse nível, mas eu quero dizer a ele e a todos que eu não estou aqui querendo jogar a culpa de ninguém. Eu estou querendo aqui desmascarar uma mentira que é dita todos os dias. E qual é a mentira? É que a Dilma é culpada de toda a crise econômica sozinha. Então, a Dilma é culpada porque caiu o preço do petróleo no mundo inteiro. A Dilma é culpada porque caiu o preço das commodities no mundo inteiro. A Dilma foi culpada porque os Estados Unidos foi à falência em 2008. Ela é culpada de tudo isso. Então, veja o que eles estão fazendo, repito. Esse impeachment não tem nada a ver com a crise econômica. Eles estão utilizando a crise econômica para enganar o povo, para dizer que a presidente faliu o Brasil, por isso tem que sair. E quando a gente fala que é golpe, nós vamos provar e estamos provando que é golpe. Porque os crimes que dizem que a presidente Dilma cometeu, governadores anteriores cometeram e nunca foi considerado crime. Presidentes anteriores cometeram e nunca foi considerado como crime. Aliás, o relator, contra o meu voto, que foi escolhido, porque não pode alguém do partido que fez a denúncia contra uma presidente relatar o processo, não pode. Mas esse relator, que está lá por enquanto, esse relator vai ter que explicar o que é pedalada fiscal. E como sai de pedalada fiscal. Eu já sei até o que ele vai dizer. As minhas contas foram aprovadas no Tribunal de Contas do Estado. As contas da Dilma, não. A gente sabe como que é escolhido, como são escolhidos os conselheiros dos tribunais de contas. A gente sabe. E por isso, muitos de nós têm projeto para mudar a forma de escolha, para despolitizar esses tribunais de julgamento. Então é isso. Quando querem, a conta é aprovada. Mesmo, já ouviram, eu quero aqui concluir, dizer que a gente conhece muito bem a palavra TAC. São as iniciais de uma expressão e de um método chamado de TAC, Termo de Ajuste de Conduta, feito entre as partes, geralmente Ministério Público, governos ou entidades da sociedade. TAC, ajuste de conduta. Pois sabe o que teve em Minas Gerais? Um TAG. Termo de ajuste de gestão, porque lá não foram só as metas que foram desrespeitadas, coisa que não aconteceu no governo da Dilma, mas também os percentuais constitucionais, os mínimos constitucionais, não foram cumpridos, senador. Mas nós vamos debater isso lá na comissão. E só isso, muito obrigada e peço muito desculpas a Vossa Excelência e a meus colegas que aguardam ansiosamente também para falar. Obrigada.